Senhora presidente, deputada Francisca Primos, senhores deputados que compõem a mesa, deputado Rogério Cafeteira, deputado Rafael Leitor, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhora presidente, venho a esta tribuna noticiar que, nesse exato momento, está terminando de acontecer uma reunião na Comissão de Saúde que, por força de um requerimento de nossa autoria, estão sendo ouvidos nessa reunião o senhor Antônio Dino Tavares, que representa a FEMAR, que é a Federação das Entidades Filantrópicas do Maranhão, o senhor Rui Lopes, que representa o Hospital Aldenor Abelo, através da Fundação Antônio Dino, na FEMAR, e o senhor Pedro Afonso, que representa a APAI e representa exatamente a APAI também dentro da FEMAR. E do que trata essa reunião, deputada Andréa Murá, Vossa Excelência que tem um discurso combativo na área da saúde, de respeito à questão do subfinanciamento da tabela do SUS. Hoje, e eu vou trazer alguns dados para vocês que muita gente não sabe, é que essas entidades filantrópicas, sejam elas as Santa Casas, sejam elas as APAIs, sejam elas as outras entidades filantrópicas que atendem na área da saúde, representam mais de 50% do atendimento dos pacientes no sistema SUS. Muita gente pensa que é só o hospital público, na verdade, que atende, quando, na realidade, pelos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, mais de 50% do atendimento do SUS é feito pelas entidades filantrópicas. E aqui há um movimento de acesso à saúde feito pelas entidades filantrópicas com o seguinte tema: meu direito é um dever do governo. Movimento Nacional das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos no SUS. E traz um texto resumido que gostaria de ler para vocês. Não é novidade o estado de penúria financeira em que se encontra a saúde do Brasil, especialmente o setor filantrópico, com as Santa Casas à frente, que estão prestes a entrar em colapso. Em primeiro lugar, é fundamental lembrar que os filantrópicos respondem por cerca de metade do atendimento aos pacientes do SUS e realizam a maioria dos procedimentos de alta complexidade. São 2.100 hospitais que prestam majoritariamente assistência gratuita. Muitas dessas unidades são a única alternativa de saúde pública nas cidades menores. De toda essa rede, indispensável para o país, 83% funciona com prejuízos crescentes. A defasagem na tabela do SUS, que cobre apenas 60% do custo real dos procedimentos, e mecanismo de remunerações ultrapassados, produziram um rombo de aproximadamente 17 bilhões entre as entidades. É uma dívida insustentável. De acordo com o levantamento do Conselho Federal de Medicina, mais de 1.500 procedimentos hospitalares da tabela SUS estão defasados. E aí cita como exemplo os quadros abaixo, que eu vou ler para vocês alguns dos procedimentos. Consulta médica em atenção especializada, tabela SUS, R$10, senhores deputados. Parece brincadeira, mas o médico que trabalha pelo SUS, que atende pelo SUS, tem a sua consulta médica na área especializada, diga-se de passagem, ou seja, aquele que tem especialização, deputado Emetério Eba, recebe tão somente R$10. E a comparação com um plano privado, que também é baixa a remuneração, é de R$48. Um hemograma completo pela tabela SUS, R$4,11, deputado Rafael Leitor. Uma cultura bacteriana, R$ 5,62. Uma sessão de psicoterapia individual, parece brincadeira, deputado Souza Neto, R$ 2,55. Um antibiograma, R$ 4,98. Então, por aqui, senhores e senhoras deputados, está claro a forma insustentável como o Sistema Único de Saúde quer que não só os hospitais públicos, mas principalmente as entidades filantrópicas que dependem única e exclusivamente, primordialmente, dos recursos do SUS para manterem suas atividades. Sendo assim, qual é o encaminhamento que foi feito e dado por esses representantes que participaram da reunião na Comissão de Saúde? Primeiro, que sejam pagos os incentivos
atrasados que foram pactuados, já concluo, senhora presidente, que sejam pagos os incentivos atrasados que foram pactuados pelo IAC, que foi um instituto criado pelo governo federal como uma forma de compensar os baixos valores da tabela SUS. O problema é que foi pactuado, foi acertado, deputado Josimar, mas não está sendo pago às entidades filantrópicas. Então, o primeiro pleito que se faz ao governo federal, ao Ministério da Saúde, é que pague os incentivos que já foram prestados através do atendimento, mas que não foram repassados ainda pelo governo federal. E o segundo, e mais importante também, é o reajuste da tabela SUS. Se você conversar hoje com qualquer entidade que atenda pelo Sistema Único de Saúde, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, todas elas irão dar o depoimento do subfinanciamento e do prejuízo que, na verdade, é ocasionado por esses valores que são aplicados pela tabela SUS, que desde 2008 que não tem um reajuste. Portanto, fica aqui o pleito para que a Assembleia possa, na verdade, encampar também esse movimento, e aí chegam os deputados que estavam na reunião da Comissão de Saúde, deputado Antônio Pereira, deputado Levi Pontes, e tenho certeza que já vai chegar o deputado Sten Rezende, com mais dados sobre o tema, mas fica aqui o apelo para que essa casa encampe essa luta, para que possa sensibilizar o governo federal, para que possa, na verdade, dar as mãos à nossa bancada federal, sejam aos deputados federais, sejam aos nossos senadores da República, para que possam, deputado Antônio Pereira, urgentemente conseguir, em primeiro lugar, o pagamento dos incentivos que foram pactuados pelo IAC, deputado Levi Pontes, junto às entidades filantrópicas, ou também que possam, na verdade, promover uma ampla discussão para o reajuste da tabela SUS, deputado Antônio Pereira, tendo em vista a defasagem dessa tabela. Fica aqui, portanto, mais do que um apelo, um alerta, deputado Antônio Pereira, que se nada for feito, nós veremos a Santa Casa de Misericórdia de São Luís fechar as portas, nós veremos o Hospital Aldenor Belo atender com mais dificuldade ainda, nós veremos as APAES, e principalmente a de São Luís, que desenvolve um grande trabalho, fechar as portas. E aí, depois que fecharem as portas e não tiverem mais atendendo aquela comunidade mais pobre e necessitada, talvez seja tarde demais, deputado Antônio Pereira, para que a classe política se una e faça algum movimento no que diz respeito a essas entidades filantrópicas. Fica, portanto, esse apelo e haveremos de apresentar um requerimento. Tenho certeza que terá assinatura de todos os membros dessa casa para que seja encaminhado ao governo federal, deputado Antônio Pereira, solicitando o pagamento dos incentivos que foram pactuados pelo IAC e solicitando o reajuste e por conta da defasagem da tabela SUS, deputado Antônio Pereira. Era o que tinha a relatar, senhora presidente.